Vou começar esse vídeo perguntando pra você, qual foi a maior humilhação que uma torcida do futebol nordestino já passou? Clique aqui, ó, nesse conteúdo que a gente trouxe um mini documentário muito bacana, lançado ontem à tarde. Você que não teve a oportunidade de ver, clique e assista, mas só depois desse vídeo, tá? Esse vídeo você tem que assistir completo e o nosso mini documentário também, mas vale muito a pena. Galerinha, começando o nosso conteúdo, vamos trazer aqui informações a respeito de possível negociação e proposta. Negociação pode acontecer no final dessa temporada e rolou spoiler de Santoro lá na entrevista do Bar FC. Vamos trazer também aqui situação do Fortaleza, que estão desesperados na Série B, meu amigo. Inclusive teve protesto com faixa, com apelidos que eles adoravam utilizar contra o Sport Clube Bahia. Vamos trazer também ex-dirigente do Tricolor de Aço rasgando elogios ao projeto do Bahia com o Grupo City. Tudo isso e muito mais você confere nesse conteúdo. Antes de começar, gostaria de me apresentar. Me chamo Bruno. Aqui você vai encontrar futebol todos os dias, sempre com foco no Sport Clube Bahia. Te peço encarecidamente like e comentário nesse vídeo para ajudar a impulsionar. Peço também a sua participação na inscrição. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Faça parte da nossa família que cada dia mais cresce. Estamos em busca dos 100 mil inscritos. Conto com vocês pra gente chegar logo. Falar também da Gera Service, que é o nosso parceiro aqui no canal. Lembrando que com Gera Service, seu jogo nunca para, meu amigo. Não fique no escuro, não. Ligue Gera Service através do número 719-8101-7506. Esse número é o WhatsApp também, tá? Também no telefone fixo você encontra a Gera Service no 3215-3629 e também no Instagram no @GeraService_geradores. Lembrando que Gera Service tem todas as soluções pra você não ficar no escuro. É venda, aluguel, manutenção, locação, tudo para geradores é com a Gera Service. Se você já tem gerador e sofre com poluição sonora, Gera Service também, meu amigo. Acústica Gera Service. Eles resolvem esse problema na hora. Seu gerador funciona sem fazer um pio. Então já sabe, meu amigo, ligue Gera Service e não fique no escuro. Mandar um abraço meu parceiro Eilan, meu parceiro Paulo Sérgio, representantes dessa empresa maravilhosa, parceira aqui do canal, tá bom? Galerinha, vamos começando o nosso conteúdo aqui para trazer informações a respeito da SAF do Fortaleza, meu amigo. Pois é, lembra que há uns 2, 3 anos atrás, o torcedor do Fortaleza tava cantando de gala, achando que era o rei do Nordeste. Inclusive tinha torcedor do Fortaleza que abria a boca para dizer o seguinte, que o Fortaleza já era o maior do Nordeste, porque era um time que estava se estabilizando jogando Libertadores o tempo todo, e que o Bahia não passava de um City da Shopee. Vamos ver uma coisa aqui agora? O Bruno trouxe aqui, ó. Jogador fazendo declaração contra a SAF. Técnico mijando na torcida. Torcida fazendo protesto. CEO da SAF declarando que acabou o dinheiro. Feliz demais em ver o Fortaleza voltando a ser um timinho de várzea. E aí tem a manchete aqui, né, do Urb News, talvez o maior veículo de mídia lá do estado do Ceará. Trouxe aqui, ó, CEO da SAF do Fortaleza, Pedro Martins, fala sobre situação financeira do clube. Acabou o dinheiro. Capitão da equipe, Emanuel Brits, foi direto ao comentar o momento e mandou um recado à SAF. Isso aqui não é uma empresa, é um time de futebol. E aí o CEO Pedro Martins, o técnico Carpini e os jogadores aí conversaram com torcedores do Fortaleza que estiveram lá no PC para protestar. E já já eu vou trazer a imagem do protesto, mas antes vamos ver as aspas aqui do dirigente. Ele disse o seguinte: como assim um clube que estava há 7 anos na Série A agora tem que lidar com dívidas imensas? Acabou o dinheiro? Acabou o dinheiro. Mas nós estamos aqui para lidar com esse cenário. Dirigente também ressaltou o impacto da nova realidade do clube na Série B, reconhecendo aí dificuldade de adaptação por parte de todos os envolvidos. Alguns funcionários assimilaram rápido, alguns jogadores assimilaram mais rápido, outros sofrem mais. Para entender que essa é a nova realidade do Fortaleza, a Série B. Essa não é uma realidade fácil de aceitar. Não é fácil para o nosso capitão, não é fácil para o nosso torcedor, não é fácil para quem está aqui há 15 ou 20 anos. Para quem está há 20 anos lá, está acostumado, né? Porque sempre foi essa realidade. O que era difícil de se acostumar, de fato, era ver o Fortaleza ali, né, na Série A, brigando por Libertadores. Isso aí realmente foi algo fora da curva da realidade do Fortaleza. Mas o normal é vocês na Série C, na Série B. Fortaleza é isso. É isso. E vocês que adoravam falar, né, que o Bahia era o Bahia da Shopee. Quem não lembra dos apelidos? Quem não lembra quando rolou aquele fatídico episódio lá em 2021, que eles falavam, né, da gente?
Quando eles ganharam da gente já sendo SAF, né, com o Grupo City, o que é que eles falavam? A internet era empisteada de torcedor do Fortaleza aqui, querendo tirar onda com o torcedor do Bahia. E agora, qual é a faixa que vocês estão levando pra frente do centro de treinamento de vocês pra protestar? Vou colocar aqui na... Tá aí, meu amigo. SAF da Shopee fora. Que isso? O castigo pra você veio a galope, torcedor do Fortaleza. Veio a galope. A gente nem vê mais torcedor do Fortaleza na internet. Então, assim, eu não vou ficar aqui chutando cachorro morto, né? Mas o castigo pra vocês veio a galope. Vocês eram muito soberbos. Até demais. Pra um time que não conquistou nada. E eu fiz um vídeo aqui e vocês vieram em massa me criticar, me xingar. Porque simplesmente eu disse que se vocês não aproveitassem a boa fase que vocês estavam vivendo pra ganhar algum título minimamente relevante, vocês não passariam de um time pequeno. Porque uma hora aquela boa fase iria acabar. Porque dava pra ver que era uma fase muito boa, mas ainda assim uma fase. E aí acabou no que tá acontecendo, né? Já a fase já foi, o dinheiro já era, a SAF não teve investidor, o conto do vigário que Marcelo Paes vendeu pra vocês não colou, ele já pulou fora desse barco e o dirigente novo aí tá tendo que dar satisfação dizendo que o dinheiro acabou e que a realidade do clube é a Série B. Tá bom, né? Brincadeira, né? E a gente teve que escutar mijada de torcedor do Fortaleza durante alguns poucos anos, né? Que eles estavam vivendo a boa fase deles. É brincadeira. Galerinha, vamos seguir nossa pauta aqui porque o Eduardo Freeland, você lembra dele, velho? Ele que foi talvez o primeiro aí, né? Diretor de futebol do Bahia na era ali já início pós-City, né? Porque, quem não lembra, Eduardo Freeland estava na Série B que o Grupo City já tinha chegado ao Bahia, né? Quando colocou ali Ricardo Goulart, né? Ajudou o Bahia e de Belintani. Já tinha muita coisa do Grupo City. Cadu Santoro, inclusive, já estava aqui. Já estava rondando o vestiário do Bahia. E Eduardo Freeland fez um bom trabalho. Acabou subindo o Bahia, né? Apesar de ter contratado alguns jogadores que, assim, a gente torce o bico, mas ele tem no currículo dele aí, né, um acesso com o Bahia. Vamos ver o que ele falou lá no Charla Podcast, ele que elogiou muito a SAF do Bahia, dizendo que a SAF do Bahia é a mais madura do Brasil. Dá pra afirmar que o Bahia tem a melhor SAF do Brasil? Dá pra afirmar que o Bahia tem a SAF mais madura do Brasil. Eu acho que a maturidade, isso eu falei muito lá, assim, a maturidade da SAF que comprou o Bahia, que é o Grupo City, são muitos anos. Tem uma longevidade no seu CEO, que é quem controla, que é o Ferran Soriano, que controla todos os clubes ali, e é óbvio que vão ter, né, a chegada teve algumas adaptações, que é muito natural, nos primeiros meses, mas tem uma coisa pra mim que é fantástico que o Grupo City faz, é a adequação de expectativa. Em momento algum eles chegaram falando que eles vão nos próximos 2, 3 anos ganhar brasileiro, ganhar não sei o que lá. O Rogério teve uma crise no ano passado. Ferran Soriano foi dar uma entrevista pra TV Bahia, não lembro. O Rogério é treinador até o final do 2026. Não importa o que vocês vão fazer, ele vai ser o treinador até o final do 2026. Isso passa uma credibilidade e ele cria uma paz interna de trabalho absurda. Então, além, obviamente, de ter grana, né, obviamente, ter processos muito bem definidos. Isso no clube tem processos muito bem definidos. E boas pessoas envolvidas no trabalho. O Cadu é um cara que tive uma relação o Cadu Santoro tive uma relação muito próxima ao longo de 2022. Cara, é um cara muito bom. Mas muito bom. Santoro é a figura mais direta no futebol. É o diretor de futebol hoje. Responde ao Suriano. Sim. Cara, assim, porque eu tenho algumas experiências ali. Essa parada de dosar a expectativa. Eu estive em Salvador agora, e fui no jogo do Bahia e tava coletiva e me perguntaram, quer fazer uma pergunta? Né? Eu tava lá, agradecendo a assessoria de imprensa do Bahia, que me recebeu, fui presenteado com uma camisa e tudo mais. E a minha pergunta foi essa pro Rogério. E, cara, o que eu tive, porque tinham os executivos lá do Grupo City assistindo a coletiva, né? Primeira coisa é essa, assim, eu olhei, os caras estavam lá no Bahia, Jequié, meu irmão, assistindo a coletiva do Rogério. Aí eu perguntei isso, como é dosar a expectativa de crescer aos poucos, com processos bem estabelecidos, e o torcedor que quer ser campeão? O tempo todo. Agora, ontem, né? Então, que eu acho que é o grande desafio da SAF, mas que eu torço muito para que dê certo. Porque eu acho que o Bragantino faz isso também, dessa mesma forma,
só que o Bahia com uma torcida muito maior. Sim, claro. Você dando certo no Bahia... Efusiva, né? O torcedor do Nordeste, em geral, é um torcedor muito participante, assim. Que é muito diferente do que é feito no Brasil. Sim, sim. A loucura de demissão. E outra foi até o Renato Paiva que me contou. Ele falou, cara, tipo assim, a análise do trabalho de um treinador lá passa por uma coisa muito mais profunda do que perdeu ou ganhou. Que é uma questão de quantas possibilidades de gol com esse estilo de jogo. É, claro. Então ele tá criando tantas oportunidades, mas o centroavante não tá fazendo. Então a gente precisa é isso aí, com certeza. A análise pra mim tem que sempre ser essa, assim. Eu gosto... isso é uma contramão total do futebol brasileiro, assim. Mas por isso que tem que dar certo, entendeu? É isso. Porque por exemplo, eu como executivo de futebol, eu procuro estar sempre em todos os lugares, do vestiário, no intervalo, na preleção do treinador, em todos os treinos, porque é ali que tudo acontece, é ali que você tem as respostas. E se eu sou diretor executivo, que eu vou ter que tomar a decisão de mandar embora ou não mandar embora um treinador, eu preciso saber o como. Como ele tá treinando, como ele tá gerindo o grupo, se o grupo tá comprando ele, esse cara ou não, comprando o treino dele ou não. Então assim, e pra mim a lógica é exatamente essa. Por que eu acho que tende a dar certo? Quando o Ferran Soriano foi em Salvador acho que foi a primeira vez, pelo menos que eu tive com ele foi a primeira vez, ele fez uma apresentação aos conselheiros do Bahia. Cerca de, 200, 300 pessoas. Cara, ele mostrou o projeto City, o projeto Munster. E mostrou a mudança do escudo, pra resgatar a história, porque eles tinham feito o escudo meio que pegando só pela estética e não pela história de Munster lá, do clube. Aí começou a mostrar como eles começaram a empilhar troféu. Mas que demorou 6, 7, 8 anos. E isso, acho que não foi mostrado daquela forma pro grande público, imagino eu. Eu acho até que teve transmissão. Na hora da minha pergunta pro Rogério, essa de dosar a expectativa, eles falaram 30... Eu, inclusive, fiz um documentário mostrando isso, né? Que lá no Manchester City não foi em 3, 4 anos, não. Apesar que em 4 anos veio um título, né, já muito relevante, né? Que foi aquela Copa da Liga, depois veio a Premier League, mas ainda assim, pro City virar uma máquina, demorou ali 9 anos. 9 anos de projeto pro City começar a embalar de vez. E assim, pra dizer que tava no auge do projeto, demorou quase 13, 15 anos depois. Pra dizer assim, tamo no auge. Tamo com tudo rodando perfeito, em full time. Então demorou. Então, e os caras têm consciência disso. Não vai ser assim. anos. Vamos ficar aqui por 30 anos. Cara, não pra vencer aquele treinador, mas nós vamos ficar aqui cultura, 30 anos. Pelo menos. Eu acho que pra você querer algo perene, eu acho que esse é o caminho. Claro que eu acho que você, 30 anos sem ganhar, você não vai conseguir ficar. Não. No nosso futebol. Você pode até conseguir ficar porque você botou dinheiro, mas não vai ter sucesso esportivo. E não é o objetivo deles também, enquanto Grupo City, pelo que eles falaram pra gente lá. O grupo, sim, ganhar títulos, só que criar um processo que dê maturidade pra que o título venha com um porquê muito claro, com um como muito claro. E não, talvez, mal comparando com o 24 do Botafogo, não pode ser assim. Né? Claro que você não vai ganhar todo ano, mas aí vamos pegar o Palmeiras de hoje, assim, em relação à parte esportiva do Palmeiras. É mérito só do Abel? Cara, não, pra mim não. Pra mim você tem o Anderson Barros, que é um cara que tem super respeito, que tá lá há muito tempo. Outra coisa que eu falei em um dos documentários aqui, eu vi muita gente questionando isso, né? Eu falei, o Bahia não quer ganhar e depois sumir. O Bahia não quer ser o Cruzeiro que ano passado brigou por título e esse ano a briga do Cruzeiro é pra sair da zona de rebaixamento. A gente sabe que talvez eles não fiquem lá o campeonato todo, mas ainda assim brigar por título de novo não vai acontecer. E o que o Bahia quer é quando brigar por título, quando encontrar a maturidade o suficiente no elenco e ter a possibilidade de fato brigar por título, vai brigar esse ano, no ano que vem também, no ano que vem também. Então assim, eu tenho alertado vocês aqui sobre isso. E olha aí, o que Freeland, que participou ali do início da chegada do Grupo City, tá falando aí no Charla Podcast. Você vê, quase todos, a gente mandou um grupo de profissionais do Atlético visitarem o Palmeiras, ficaram 2 ou 3 dias lá. Cara, no relatório, o que mais tinha lá é a longevidade dos profissionais, cara. É maturidade. Cara, não é à toa que da psicologia, da nutrição, da parte de saúde e performance em geral, do executivo, da base. O São Paulo fez 10 anos, acho que, de Palmeiras. Cara, parece ser o clube no Brasil que mais... Você usa a palavra, eu gostei muito da palavra maturidade. Maturidade é você entender que você não ganhou, você teve uma decepção, mas se o profissional é bom e faz corretamente os processos, a chance de ganhar algum momento é muito maior. No nosso país, a maturidade, ela cai por terra, porque aí entra uma maturidade de gestão, né? Se você não ganha, você não serve. E todo mundo fala que você não serve. E aí você acredita naquilo, ou quem determina acredita naquilo. E aí você sai. Aí vem um outro cara. E isso acontece em todos... o ano passado teve um momento de turbulência do Odair. E eu tentei mostrar pro presidente 5, 6 tópicos do porquê que não fazia sentido uma troca do Odair. É importante.
Tá aí, meus amigos. Se você quiser ver esse conteúdo completo, você vai no canal Charla Podcast e o título do vídeo é o seguinte: é por isso que a SAF do Bahia é a melhor do Brasil. Conteúdo muito interessante de um cara que participou ali, né? Estava presente no início da chegada do Grupo City ao Bahia. Lembrando que não era oficial ainda, tá? Eu entendo isso. Vai ter gente que vai dizer, não, o Freeland estava na Série B. Sim, ele estava na Série B. Só que naquela Série B, o Bahia de Belintani já tinha basicamente fechado ali, só estava faltando de fato a aprovação dos sócios. Quando o sócio votou sim, o Grupo City já estava totalmente inteirado do que era o Bahia, já estava com tudo ok internamente. Então o Freeland participou desse momento, esteve em contato com o Cadu Santoro, ele acabou de confessar isso no vídeo. Então, antes que alguém chegue aqui pra dizer, não, o Freeland não teve nada a ver com o Grupo City, tô explicando logo, tá bom? Falando em explicar, falando em Freeland, Santoro, ele deu entrevista recentemente no BAFC, repercutiu bastante, e a galera do futebol baiano trouxe aqui, ó, um corte que eu vou usar aqui para trazer a informação que eu preciso trazer no final desse vídeo que eu prometi lá no início. Santoro disse que Bahia não vai aumentar a quantidade de reforços e indica saídas. Vamos ver as aspas aqui, ó. Na janela do meio do ano a gente não vai aumentar o quantitativo de atletas. Se você vai diminuir o número de jogos, não faz sentido você aumentar. O que é natural é que possivelmente teremos saídas, seja porque um atleta está tendo uma baixa minutagem e quer o mercado, e chegou uma oferta que é interessante para o clube, que não vai alisar o clube. Seja porque um atleta em destaque teve uma oferta, e aí quando você fala de algumas vendas, o que a gente tenta sempre fazer é aquela venda. O jogador está no pico do valor dele, é um jogador que pode valer mais, é um jogador que está terminando o contrato, falta um ano e meio, tudo isso pesa na hora da decisão. Na hora de uma precificação, digamos assim, de uma negociação, foi o que disse aí Cadu Santoro, e isso serve como um spoiler, tá? Para a informação que eu tenho aqui. A informação é que o clube italiano, possivelmente a Roma, não desistiu da contratação de Luciano Juba, tá certo? A informação que eu tenho é que um clube italiano segue em conversas com a diretoria do Bahia para contratar Luciano Juba, e essa negociação deve acontecer no final da temporada. O Bahia não deve liberar o jogador no meio dessa temporada, porque entende que o jogador é extremamente importante e o Bahia possivelmente não vai conseguir fazer uma reposição à altura, mas a conversa segue para que o jogador possa se transferir para o clube europeu ao final da temporada aqui no Brasil, tá certo? Então, possivelmente a gente deve ter essa notícia aí no final da temporada, né? Uma notícia que nenhum torcedor do Bahia queria escutar, mas é que a realidade é essa. Já saíram notícias, inclusive, que a Roma, a Napoli e mais um clube europeu teria interesse, inclusive falaram até em valores, né? 75 milhões de reais, né? O que seria ali, né, talvez a segunda maior transação do Bahia. Acho que hoje, com certeza, o valor já não é esse. Esse valor aí tá fora da realidade, né? Se o Bahia vender Juba, principalmente pro futebol europeu, eu acredito que vai sim ser a maior transferência do clube, superando a de Lúcio Rodrigues. Lembrando que Juba tem contrato com o Bahia até o final de 2029, ou seja, o Bahia tá totalmente amparado. Se não chegar uma proposta que de fato a diretoria do Bahia entenda que é a justa, que é aceitável, o Bahia não perde o jogador, seja por pré-contrato nem nada do tipo, tá certo? Então fiquem tranquilos, porque se o Bahia fizer essa movimentação, tenha certeza que vai representar um enorme adição de dinheiro nos cofres do Tricolor de Aço, diferente do que aconteceu com o Sport. E aí, se você quiser ver essa história, clica aqui, ó, tá aqui passando agora. Clique, porque tá muito legal esse conteúdo e fala exatamente sobre isso, tá bom? No mais é isso, peço desculpas aqui, né, por qualquer erro aqui de leitura, me deu embolada ali na hora, mas é a correria, né? Hoje eu já gravei aqui, acho que uns 5 conteúdos, de vez assim, um atrás do outro. Então, peço perdão aí por qualquer coisa, mas conto com vocês que gostam aqui do canal. Assiste aqui esse documentário, por favor, tá legal.
tá aparecendo aqui agora. Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!